Vamos lá, pessoal. Vamos tentar aqui agora chamar novamente o nosso companheiro Moab. Acho que agora vai. Vamos lá. Opa, agora sim. Olá, Moab. Tudo bem? Bem-vindo. Sim, sim. Te ouvindo. Sim, ouvindo e vendo. Agora sim. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pessoal que tá entrando também. Esse é o nosso episódio 11, então, da nossa série Além do Brasil. E, ô Moab, se você me permite, eu só queria te apresentar rapidamente, né, para a gente começar a conversa. Né? Bom, gente, na verdade, sim, a trajetória do Moab é bastante longa, tem muita experiência, né, com a área de turismo, de comunicação turística, né? Eu vou aqui mencionar brevemente que o Moab é jornalista, né? Graduado em jornalismo e tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Com temas vinculados à área de turismo, né? Eu sempre gosto de começar, Moab, lembrando assim de como a gente se conheceu, né? E eu lembro que quando eu conheci você, eu estava começando a minha carreira universitária, por assim dizer, né? E eu achei bastante interessante quando eu te convidei para uma aula de uma disciplina que se chamava Educação em Mídia, que eu estava ministrando. Inclusive, a gente usou um livro seu para essa disciplina e os alunos gostaram muito do livro, inclusive, porque era um livro que trazia ali experiências, né, reais, né, e práticas, né, de comunicação, né, comunicação social e tinha algo de letramento digital também, ao meu ver, e também de comunicação turística, né? Foi super interessante. Acho que eu nunca tive a oportunidade de te passar também esse feedback, né? Mas os alunos amaram isso aí, né? Inclusive depois a gente, a partir das ideias do livro que você organizou, a gente testou, né? A transmissão ao vivo de um evento de ciências sociais que estava acontecendo na universidade. Né? Aí, a partir daí, algumas ideias e algumas ferramentas, né, foram testadas pelos estudantes. Né? E sempre me chamou bastante atenção, né, em você essa sua preocupação em renovar também, né, repensar um pouco sobre as práticas acadêmicas também, né? A relação entre o que a gente pesquisa e o que a gente faz, o que a gente é, né? Enfim, nossas identidades também, né? Envolvidas no nosso fazer docente, né? Não sei se o Moab tá me ouvindo. Deu uma travadinha aqui, vamos esperar um pouquinho. Valeu pelos likes aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, Moab, você tá me ouvindo? Tá um pouquinho ruim, né? Deu uma travadinha aqui rapidinho, mas eu acho que já está se regulando. Beleza, melhorou, melhorou. Sim, sim. Então, bom, bom, eu dei uma viajada aqui, mas enfim, bem-vindo, Moab. Muito, muito obrigado, né, mais uma vez, por estar conosco aqui, aceitar nosso convite. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre
O nosso título, né, o título da conversa, né, com base na sua experiência, Moab, é, eu queria te perguntar isso, né, o que forma, né, um imaginário, né, sobre uma região, sobre um país, né? Só para dar um exemplo, eu estou com um livro aqui, recentemente eu comprei, traduzido para o espanhol, que é do Rui Castro, né, um cronista importante, né, um jornalista importante, Uhum. membro da Academia Brasileira de Letras também, sobre Bossa Nova, né? Talvez seja a Bossa Nova seja uma das coisas que talvez a gente exporta, né, para fora do Brasil. Bom, fora isso tem muitos outros elementos, né? Enfim, eu queria que Tá. você falasse um pouco assim, o que é essa ideia de imaginário? Como a gente poderia definir, né, um imaginário sobre um país? Bem-vindo. Não, muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao convite. É muito bom participar contigo. É muito bom saber que a nossa produção está sendo útil, né, para outros pesquisadores, para outros estudantes, porque isso é o que faz a ciência. O que faz a ciência é a continuidade, né? Como diz o Peirce, é a razoabilidade concreta, né, que existe na evolução. Então é isso. Acho é muito legal esse feedback, né, que você deu aqui para gente. Aquele livrinho aqui, é esse o livrinho que você se referia, né? Cibercultura e a linguagem, cibercultura e educomunicação. Nós construímos lá com dois colegas, o professor Fábio, da Universidade Estadual da Paraíba, e a professora Lívia, da Universidade Federal de Campina Grande. Foi no período em que eu fui dar aula lá na Faculdade de Campina Grande, no curso de Educomunicação. Né? Nos últimos tempos, eu tenho me interessado muito por essa discussão. O debate que a gente vai traçar agora, eu também gosto muito, porque é um tema que inaugura que eu inauguro na pesquisa, né, no âmbito da pesquisa acadêmica. É um tema do meu mestrado, mas recentemente em 2017, a convite de uma dessas editoras aí, que dão incentivos. Né? Eu traduzi a dissertação, eu reduzi em um livro, que é esse livro aqui, Tecnologia, Cultura e Turismo, né? Potencialidades e Complexidades de Porto Seguro na Era da Cibercultura, onde eu trato do imaginário, mas ele não na verdade, foi um projeto experimental, não é só um livro, é um livro e também um site, né, que se completam. Para ter o acesso ao site é ciberculturaeturismo.wixsite.com. Tem o livro na íntegra, porque o objetivo não é ficar rico vendendo livro, né? A gente não fica, pelo menos eu não tenho essa esperança, né? E então eu compartilho todo o livro e alguns elementos da narrativa, né? Eu compartilho lá no blog também. Então ficou um trabalho que é meio que ciberarte, né? Me apropriando aí do universo da cibercultura. Eu trabalhei no mestrado, né? E desde trabalho até então, até hoje, até agora. Na verdade, estamos fazendo cibercultura, na verdade, né? Essa ideia de imaginário é muito bacana, porque eu comecei a estudar. Eu fui fazer mestrado para muito mais influenciado pelo imaginário cyberpunk, que me interessava naquela época, aquela questão das raves, da ciberarte, da cibermoda, do que propriamente pelo imaginário turístico, né? Essa configuração, né? E também não pensava muito na dimensão de Brasil, de Bahia. Eu estava mais focado nessa relação da cibercultura com o turismo mesmo. Mas aí, quando a gente chega no lugar e vai se deparar com toda a complexidade, a potencialidade, a pesquisa vai se transformando e vai tomando corpo, né? E aí eu cheguei nessa ideia de imaginário e fui discuto imaginário a partir de uma professora lá da UESC, né? Uma grande amiga, na verdade, que é a Tica Simões, e ela diz o quê? Que o imaginário corresponde a uma ótica resultante de um horizonte de expectativas decorrentes do universo cultural e vivencial de um produtor e, consequentemente, e em seguida de um receptor, que hoje a gente entende como interlocutores. Então, o que é imaginário? É uma construção discursiva sobre um determinado espaço, sobre um determinado lugar. E a gente entende que todo discurso se materializa na cultura. Portanto, imaginário não é imaginação.
Imaginário é uma construção de imagens reais, né, que vão se repercutindo ao longo da história por meio de construções narrativas, construções discursivas, né? Então, o imaginário tem 3 fases, que é a inauguração, a propagação e a legitimação. E na é o momento que o imaginário é concebido, ou seja, que esse discurso é construído, o discurso primeiro. Né? E aí, como eu estava estudando Porto Seguro, e quando você acessa qualquer site de Porto Seguro, qualquer material referente a Porto Seguro, a primeira coisa que você vai ver lá é a Terra do Descobrimento. Né? Logo, a gente trabalhou na dissertação de mestrado que a construção, que o texto inaugura o imaginário de sobre Porto Seguro é a Carta de Caminha. Porque a Carta de Caminha descreve, né, os hábitos da população que aqui estava, os povos originários. Então ele fala lá da natureza, era uma natureza exuberante, uma natureza bela, onde se plantando tudo dava. Né? Ele fala dos hábitos da população, que era um povo receptivo, hospitaleiro, festivo, não é? E ele fala de características que para eles, né, eram exóticas, que para eles eram pontuais, com de fora. Então ele começa a construir imagens, né, sobre aquele território que ele acabava de chegar, a partir da sua perspectiva, a partir da sua ótica de visão, que era uma ótica de visão europeia. Né? Então a gente tem que entender que o nosso imaginário, o imaginário turístico do Brasil, ele é inaugurado, pelo menos do Brasil, sobre Porto Seguro, melhor, né? Fechar aqui no meu objeto para não criar discussões que eu não dou conta, né, na verdade. O imaginário sobre Porto Seguro, ele se inaugura a partir de uma visão eurocêntrica, a partir de uma visão de viajantes que chegaram aqui com o objetivo de explorar. É importante deixar isso muito claro, porque eles não vieram nos conhecer, não vieram trocar. Eles vieram em busca de riquezas, em busca de aventuras, aventuras econômicas, eles vieram em busca de aventuras mercantis. Então, o nosso imaginário, ele já nasce, né, o imaginário turístico já surge institucionalmente, né? Porque essa carta de caminha é uma carta institucional, na verdade, ele já surge dotado de complexidade, criando estereótipos sobre a nossa cultura, sobre a cultura dos povos originários que aqui estavam, né? E que era muito mais amplo do que aquele povo que ele encontrou ali. Né? Mas o fato é que, ao longo da história, essas imagens sobre aquela região, né? Onde se plantando tudo dá, onde tudo era muito fácil, elas vão se reproduzindo na observação de outros viajantes que foram passando aqui ao longo desses últimos tempos, né? Até que na década de 1980, olha só que coisa, né? Até que na década de 1980, Porto Seguro vira município e o turismo passa a ser a economia, o foco principal da economia de Porto Seguro. E quais são as imagens que eles vão propagar? As imagens da Carta de Caminha. Um povo alegre, um povo festivo, os povos originários ali como estereótipo, né, como estereótipo da cultura. E acontece que e o que é que legitima isso, né? O que é que legitima essa prática, esse discurso? É que, de fato, nós somos um povo alegre, nós somos um povo festivo, né? Aquilo que caminha chegou aqui se chama hoje, chegou como exótico, na verdade é a hospitalidade dos pataxós, né? Da comunidade originária que encontrou aqui. Eram pessoas hospitaleiras, pessoas que gostavam da troca, que gostavam de acolher bem, né? De oferecer o que tinha. Então, o que acontece? Aí os portugueses, chegam aqui, rezam uma missa, né? E fica todo mundo de joelho. E aí os indígenas acompanham, por respeito, vão acompanhando, né? Ficam de joelho também, então faz todo o procedimento. Ao final da missa, os indígenas vão manifestam a sua forma de adoração ao sagrado, né? A sua forma de religião, e a partir da dança, né? Da música, com muita dança, com muita alegria. Aí o caminho fala, mas eles não entendem muito do sagrado, ao contrário, né? E a gente sabe que é justamente ao contrário, a visão indígena é uma visão extremamente sagrada, né? O sagrado é o que domina, é a cosmovisão, né? A cosmologia indígena, que a gente insiste em negar, mas que está em nós, em nosso cotidiano, na verdade, né? Então, isso legitima o imaginário turístico. Então, o imaginário
ele é sempre, então, finalizando, dando uma centralizada, né? O imaginário é sempre construído a partir de imagens reais, são imagens que existem, mas as imagens, né, são um ângulo de visão de alguém. É sempre a forma como eu conto, como Pedro Vaz de Caminha conta, né? Então, se você confronta o que eu falo com o que Pedro Vaz de Caminha fala, você vai ver que existe aí diferenças, bastante diferenças, né? Diferenças de alguém que é do lugar, né? Sou eu, que me reconheço como descendente de um povo de indígenas, não é? Que é diferente do que Pedro Vaz de Caminha pensou quando chegou aqui, e diferente ainda de pessoas que moram no sul e sudeste do país, que ainda tem essa visão, né, do índio, do indígena, como o exótico da cultura, né, como sei lá, o não brasileiro, talvez, porque quando você fala em turismo indígena, você fala em turismo étnico, Sim. não é? Mas não é turismo étnico, porque nós, o indígena, é o povo brasileiro, né? Não poderia ser, mas aí você tem o mercado determinando tudo. Não deveria, né? Mas aí, em função do mercado, você vai... E aí você vai criando esses processos, né? Que são mercadológicos, que são ideológicos, que são políticos, que são sociais, que dependem de tecnologias, que fazem parte da comunicação, que fazem parte da literatura, da música, da produção artística de um modo geral, que vai criando diferentes discursos sobre o lugar. Mas esses discursos eles vão se corrigindo, né? Porque eles têm um ponto de partida, que é o fato real, que é o fato concreto. Né? Então, e aí se legitima. Então, Porto Seguro, esse discurso de Caminha, né, é legítimo atualmente. Por quê? É o imaginário que a gente tem sobre o turismo em Porto Seguro. Quando a gente fala em turismo em Porto Seguro, se a gente acessar agora o site da Prefeitura Municipal, a primeira coisa que você vai ver é uma imagem de um indígena com um cocá na cabeça, mas ela não tem nada falando, e não tem nada falando sobre aquela comunidade, sobre aquele povo, né? Está ali aquele negócio, e tem as festas, as barracas, as cabanas de praia, tudo que se repete, e isso a gente foi discutindo na dissertação de mestrado, até chegar em cibercultura, por exemplo. Olha, então, o efeito de um imaginário tem um efeito tão forte, tão importante, que muita gente não sabe, mas a primeira rave no Brasil aconteceu em Trancoso. Por quê? Porque era um local afastado, porque era um local da permissividade, rave a festa da permissividade. Né? Então, o imaginário cyberpunk brasileiro também é inaugurado lá nessa região. Que há 500 anos atrás, né, um escritor disse onde tudo era possível acontecer. Né? Até hoje a gente tem essa lógica, né? Isso é muito interessante. Então, a primeira rave aconteceu em Trancoso, na Bahia, no Brasil. Baiano é muito doido, né? A gente vai... Primeira missa, primeira festa, primeiro índio abatido também, que Deus deu, e também a primeira rave, né? Que legal, isso é muito interessante. Enfim, eu fiquei pensando em algumas analogias também, algumas semelhanças entre o que você foi explicando para a gente de imaginário, né, com essa dinâmica do signo, né, do Peirce que você mencionou, né? Ele dá uma noção muito mais dinâmica para o signo do que a noção de signo do Saussure, que é a que a gente segue mais na linguística, né? Nas letras, assim, é a mais forte, né? Mais influente, né? Isso é bem interessante, né? Porque a ideia de ressignificação, ela tá mais dada, né? Para o Peirce, né? Isso é muito interessante. E outra coisa legal também, Moab, que eu pensei, é que você mencionou também a ideia de que se vai construindo um horizonte de expectativa, né? Por parte de quem vai talvez consumir ou vivenciar, né? Uma situação turística, né? E nos estudos literários a gente tem alguma coisa parecida com isso, com o que a gente chama de horizonte de expectativa também, quando o leitor, né? Quando os leitores têm uma ideia também já pré-concebida sobre a literatura de uma nacionalidade ou sobre
a obra de um autor. Então, por exemplo, quando, quando muita gente, assim, muitas pessoas de países vizinhos ao Brasil, quando essas pessoas pensam em literatura brasileira, por exemplo, vem muitas vezes a, a figura do Jorge Amado, por exemplo, que é bem importante, né, de fato, né? E também algumas ideias ligadas àqueles romances que formaram as novelas brasileiras, as telenovelas, né? Aqueles romances que trabalhavam com a cor local, né? Os costumes, né? Por exemplo, e também com temas abolicionistas também, né? Como a escravizaura, né? É, eu diria que esse assim, é meio que o grosso, assim, de um horizonte de expectativa, talvez poderíamos chamar de imaginário também, sobre a literatura brasileira, né? Claro, né, se a gente for pensar em outras manifestações artísticas, né, talvez as manifestações artísticas sejam parte, né, desse imaginário, né, como você mencionou, né, quando a gente conversava, né? O Brasil é muito lembrado pela sua musicalidade, né? Por exemplo, né? Mandando um abraço pessoal do Instituto Guimarães Rosa do Panamá. Outro abraço para vocês, Um abraço queridos. para vocês também. Sejam bem-vindos. Então é muito interessante essa ideia. E daí eu ia te falar isso, Moab. Eu tive uma formação muito eurocêntrica, né? Muito, enfim. Bom, eu sou nascido e crescido no estado de São Paulo, né? E eu precisei sair um pouco para ter a dimensão da importância, por exemplo, de Porto Seguro para os estrangeiros, por exemplo, né? Eu precisei sair para ter essa noção, né? Eu não conheço a Bahia, né? O meu pai trabalhou em Porto Seguro um tempo, né? Então eu tenho alguma ideia pelo que ele me conta, né? De quando ele viveu e trabalhou em Porto Seguro, mas eu confesso para você que depois que eu comecei a ensinar língua portuguesa e literatura para estrangeiros, aí eu comecei a pensar assim que, nossa, realmente, Porto Seguro, além do dado histórico, né, de ser ali o marco, né, da colonização, da chegada, da invasão portuguesa, né, eu acho que é uma parte fundamental, talvez, né, do nosso imaginário sobre o Brasil, né, Exato. e talvez se a gente expandir para a Bahia, né, eu acho que a Bahia ela cumpre uma função central na imagem do brasileiro, assim, para fora, né? Que você acha sobre isso? Olha, essa é uma pergunta que se faz para um baiano e a gente imediatamente, no impulso da baianidade, fala, é claro, né? Mas eu acho que nós temos várias. Quando a gente fala dessa imagem institucional, né? Que às vezes está falando aqui da Carta de Caminha, das novelas, da literatura de Jorge Amado, né? Que durante muito tempo foi o autor brasileiro mais lido no mundo, né? Com o maior número de traduções, acho que somente Paulo Coelho o superou, não tenho esse dado concreto, mas eu sei que o Paulo Coelho o havia superado há um tempo, né? Não sei se outro autor já tinha esse marco também, né? Mas a literatura de Amado é uma literatura muito regional, né? Ele inaugura a segunda fase do modernismo aqui no Brasil, que é a fase regionalista, né? E acho que em 1930, não, se não me engano, com o Sim, livro No País do Carnaval, né? Então, exato. a cena acontece em Ilhéus, então ele já traz o Brasil para a Bahia, né? A partir dali. Mas eu acho que, bem, as minhas pesquisas não conta de responder essa questão, que eu acho que ela é muito complexa, muito grande. Então, eu estou falando aqui de uma forma muito mais especulativa do que propriamente com uma conclusão científica, tá? Uhum. Mas o que eu penso é que nós somos um país muito amplo, muito rico, não é? Se a gente pensar, por exemplo, na dimensão dos povos originários, a gente tem, aqui vem na minha cabeça, os pataxós, os tupinambás, os guaranis, né, os cambebes, você tem você tem uma série de populações, né, com diversas formas de vida, né, com diferentes literaturas, com diferentes tradições, né, embora, né, porque nem o fato de serem originários não significa que são todos iguais, né? Na Europa você tem os hábitos portugueses, você tem os hábitos dos espanhóis, né? Aqui no Brasil também nós tínhamos os hábitos dos pataxós, dos guaranis, né?
enfim. Então, se a gente pegar só esse povo imaginário, só a população originária, desculpa, a gente vê que existe uma diversidade muito grande que não dá para centrar em um único elemento. Não é? Se eu não posso, acho que é uma responsabilidade, seria uma responsabilidade minha se eu deixasse a baianidade falar e dizer que as imagens baianas, né, elas dão conta das imagens do Brasil. Não dão. Né? O fato é que, institucionalmente, né, tipo a literatura de Jorge Amado, a música de Dorival Caymmi, no século lá, né, a partir de 1930, por exemplo, né, que fala muito de baianas, né? E até a própria Carmen Miranda, que embora seja portuguesa e morou, mas morava no Rio de Janeiro, ela tem uma indumentária de baiana inspirada, inclusive, pelo Dorival Caymmi. Né? Então, são os grandes sucessos dela, traziam para a ideia de baianidade. Né? O que é que a baiana tem na Baixa do Sapateiro. Né? Então, você tem assim, uma série de imagens que parece que trazem o Brasil para a Bahia. Mas não é isso, porque o Rio de Janeiro tem as mesmas imagens da festa, do povo alegre, do povo festivo, do povo que dança. Né? O Maranhão também tem essas mesmas imagens. A Amazônia também tem essas mesmas imagens, né? Da natureza, do povo festivo, do povo que dança. Né? Belém do Pará é fantástico, com o carimbó, com tudo. Então você tem uma série de essas imagens, né, que a gente acabou institucionalizando e incorporando, né, a partir da Carta de Caminha, elas se repetem em diversos estados brasileiros. Né? Eu acho que em quase toda a população brasileira. Eu não me arrisco a falar no sul do país, porque eu não conheço muito os hábitos culturais, né, do Espírito Santo, de Porto Alegre, né? mas eu sei que subindo aqui o Nordeste, até Minas Gerais também é muito festivo, né? Então você tem onde tem muita diversidade, onde tem muita mistura, você tem uma série de imagens que são semelhantes àquelas descritas pelo Jorge Amado. Então eu acho um pouco arriscado a gente falar que o Estado X e o Estado A, né, tem um efeito maior sobre o imaginário brasileiro. Não, nós temos um imaginário muito diverso. O que eu acho que o que a gente pode falar, né, e o que eu venho questionando muito nas minhas discussões, né, acadêmicas, é que a gente não explora nenhum por cento, acho que nem 10% da diversidade brasileira na comunicação turística. Né? E aí eu digo isso porque quando a gente vai para Porto Seguro, que é uma cidadezinha onde eu estudei, né, uma cidadezinha que eu estou falando em dimensão geográfica, né? Sim. Não em termos de simbólico. Em termos de simbólico, é um universo. Sim. Todo lugar é um universo, né? Simbolicamente falando. Se é uma cidade pequena, mas você não a comunicação turística, o imaginário turístico não explora a diversidade daquele lugar, por exemplo. Né? O que nós sabemos sobre os povos pataxós? Não sabemos sobre os povos agora, nesse momento. Né? O que nós sabemos sobre a arte indígena? O que nós sabemos sobre as misturas, né, étnicas que ocorreram que ocorrem lá em Porto Seguro? Porque você tem é uma cidade do extremo sul da Bahia que tem muito mineiro, tem muito capixaba, né? Então e tem uma complexidade social muito grande, mas a complexidade não está explorada no imaginário turístico. E eu estou falando só de uma cidade que não tem, acho que nem 200 mil habitantes agora. Você imagina a dimensão do Brasil, né? A gente não tem a gente não se representa. Nós ainda estamos vinculados ao samba, à mulata e ao futebol, não é? E nós temos muito mais que isso, né? Então o que eu acho que Deu uma de travadinha aqui, mas fazer acho que já voltou. boa, voltou. Sim, não, isso é bem interessante essa ressalva que você faz, Moab, para a gente ter cuidado também na hora de falar assim, né? Porque também pode existir, acho que deve existir toda uma cartografia também de poder que vai ser atravessada por essas escolhas no turismo também, né? De priorizar algumas imagens, outras não, alguns estados, outros não, né? Enfim. Uhum.
isso é interessante. Eu queria emendar com uma outra pergunta para você. Então, assim, é, sabendo, levando em conta, né, que são muitos fatores envolvidos na criação desses imaginários, né? Como que a gente poderia pensar assim, os agentes, então, os agentes que constroem ou que destroem, ou que vão reconfigurando essas imagens ou até mesmo os estereótipos, né? Sobre Porto Seguro, por exemplo, assim, se a gente tivesse que levantar assim brevemente assim agentes, instituições, né? Quais você levantaria assim, pelo menos assim numa visão breve, né? Numa visão breve assim. Falar uma coisa aqui que é os agentes que constroem, que destroem, a gente deveria excluir. Mas esses são os que dominam, né? Hum, Mas esses que dominam. Mas na verdade a gente não deveria excluir, não. Estou fazendo aqui uma brincadeira. Eu acho que a gente deve educar, né? E incluir tudo. Eu acho que a grande questão, e acho que é uma questão que a gente tem que pensar agora, na contemporaneidade, é a construção de políticas inclusivas, de políticas de valorização e reconhecimento das culturas. Então, quando a gente fala em demarcação das terras indígenas, por exemplo, né, que é um elemento extremamente é, polêmico, né, mas extremamente importante, porque a gente precisa delimitar as terras indígenas, assim, porque a gente precisa manter o nosso, não só o nosso simbólico, como a visão indígena, né, que é uma visão cosmológica, que é uma visão que integra o homem e a natureza, e não uma visão ecológica que separa o homem da natureza, né? boa. Que é a ecologia europeia, por exemplo. Então, quando a gente fala na demarcação de terras indígenas, não estamos falando de territórios apenas. Estamos falando de simbólico, estamos falando de visão de mundo, estamos falando de tradição, estamos falando de busca de soluções. Né? E também estamos falando de inclusão, porque se você pegar textos, por exemplo, de indígenas como o Krenabi, como o Isbel, que é um artista, um intelectual, são artistas intelectuais, a Eliana Potiguar, todos eles estão falando, olha, a gente não quer viver isolado do mundo, nós não somos isolados do mundo, né? Nós queremos as tecnologias, né? Nos apropriamos de tecnologia para manter a nossa história, a nossa cultura como um povo, né? Isso é muito lógico, porque o Porto Seguro, o cara falou assim, ó, toma, toma esse espelho aqui e me dá esse ouro aí, né? Vamos e construir essa imagem aqui. Mas o que, que os indígenas aqui queriam? Eram tecnologias que lhes ajudassem a melhorar a vida, né? Da mesma forma como agora queremos essas tecnologias que nos ajudem a melhorar a vida. E não só os indígenas, também, a população negra e as nossas periferias, né? Das grandes cidades, principalmente aqui na Bahia, né? Principalmente em Salvador. Salvador é a maior cidade negra do mundo, depois fora do continente africano, e é uma das cidades onde o racismo acontece diariamente. Então, o que, que a gente precisa para. E aí, a cultura negra é o que? O exótico. Hum, A cultura negra é a cultura para atrair turistas. Não, essa população negra que está na periferia tem que ser incluída, né, nas sim. discussões sobre política. A gente está em plena era de convergência, né, discute-se governança o tempo inteiro. E cadê as políticas que incluem as pessoas para o turismo, né? Que incluem os povos que estão à margem, que vivem na posição de vida e de morte? Né? Então, acho que a grande forma, né, de reduzirmos estereótipos, a gente nunca vai acabar, Uhum, porque o imaginário também parte, né, envolve a visão do outro, né, sobre a gente. uhum, Então, mas a forma de reduzir estereótipos é incluir as pessoas, né, é empoderar cidadãos, os cidadãos que ainda são estereotipados, né, e que são os grandes e que é a população que de fato constrói o cotidiano brasileiro e que constrói a cultura brasileira, né? Porque a acarajé, que é o simbólico de Salvador, é uma comida preta, comida de orixá, né? Uma comida da cultura, tradição afro-baiana. E a gente nunca inclui isso no calendário turístico. Por quê?
não vai incluir as tradições afro-baianas, né? Não vai incluir a religião de preto, né? Mas o elemento preto é um elemento de atração para o branco se apropriar. Né? Parece até conversa de movimento, eu não participo de nenhum movimento social, né? Que fique claro, mas eu estudo as sociedades, as transformações sociais, né? E como sujeito da cultura e como um cidadão de cor, né? Eu sofro também essas angústias e prazeres, né? Que, o, que essa complexidade social nos dá. Então, acho que o caminho, sintetizando, é produzir políticas que empoderem cidadãos, e empoderar não é botar imagem em site, nem em cartão postal, não. Empoderar é oferecer subsídios para que ele participe ativamente como um agente produtor, que possa lucrar, que possa ter dinheiro, que possa ganhar, e participar do sistema capitalista, que é o que nós estamos aqui, né? Acho que é esse caminho. Sim, muito interessante. Então, sim, o caminho se conectaria, então, com o empoderamento, né, das comunidades, né, envolvidas no turismo, né? Bem interessante, Moab. Eu queria mencionar um outro conceito que é bem recente, assim, também, para quem estuda sociologia da literatura, principalmente, que é a ideia de turismo literário. Eu lembrei dessa ideia por conta desse papo agora, né, que a gente teve sobre os agentes, né, do turismo, porque, por exemplo, eu lembro que a gente fez uma conversa com a Juliana e a Juliana ela mostrou em algumas fotos de Ilhéus a imagem do Jorge Amado, né? Como ele se transformou também num ícone que também é parte do que é atrativo da cidade também, né? E o mercado editorial, de uma certa forma, também passa a se interessar pelo turismo de Ilhéus também, na medida em que as pessoas podem eventualmente se interessar em comprar livros de Jorge Amado em Ilhéus, por exemplo, né? Tendo em vista que existe já esse potencial turístico também na cidade, essa relação dele com a cidade, né? Alguns ícones, né? Algumas estátuas, enfim, né? Ele está materializado, né? E eternizado, talvez, né? Na, na cidade, né? Fora a Fundação Jorge Amado, né? Que existe, né? Uma casa que parece que é super bonita também, né? Recebe pessoas, né? E, enfim, isso é muito interessante, é muito amplo, né? Os agentes são muitos, né? No processo, né? Agora, não sei, não sei como você considera recente, né? Você falou turismo literário recente, mas é uma discussão que eu conheço já a partir da professora Tica Simões, quando eu fiz mestrado, né? Acho que foi uma discussão do pós-doutoramento dela ainda na década de 90, Sim, né? Então é uma discussão que um certo, já tem uma certa tradição, pelo menos aqui na região sul da Bahia. A região sul da Bahia é uma região de muita produção, né? Literária. É comum você ter um amigo escritor, um amigo poeta, né? Então esse imaginário ele sim. não é centrado só em Jorge Amado. Existe uma potencialidade literária muito grande aqui, né? Inclusive você tem uma curiosidade aqui em Deus que tem uma estátua de Safo, a poetisa, né? Aham. Tem um busto de Safo que é a primeira poetisa, né? Em uma praça Sim, pública. Diz a lenda, que não sei se é verdade, que um coronel do cacau foi em um leilão na Europa e estavam leiloando aquele busto e ele arrematou, não sabia nem o que era, nem do que se tratava, e trouxe de presente para sua esposa e hoje está numa praça lá, ali em Ilhéus. Né? Em torno dessa praça você tem um culto de pessoas que gostam da literatura, que gostam de poesia. Então Ilhéus é uma cidade que tem uma natureza exuberante, tem uma história fantástica, foi capitania hereditária, mas tem uma função literária, tem essa possibilidade também. As discussões sobre turismo literário aqui em Ilhéus eles já existem há um tempo, na verdade, né? Quando eu fiz mestrado, 2003, 2005, eu participei do grupo da professora Tita, que é ICE, Identidade Cultural e Expressões Regionais, e vários colegas discutiam turismo literário. Né? Então, a gente tem aqui na região tem uma discussão muito forte, né?
não só com Jorge Amado, mas também com Adonias Filho, que é um importante escritor aqui da região também, e diversos outros, né, buscando a história, alguns trabalhando com a história oral, né, com a oralidade da população ribeirinha, que isso faz parte da literatura também, não é? Isso é Sim. literatura. E isso é um elemento de atração turística, né? Porque as lendas urbanas, que a gente gosta de falar hoje, elas vêm desse imaginário, dessa construção aí, dessa população ribeirinha, né? Nesse costume, a gente vai inventando, aí criamos essa. Hoje a gente fala em lenda urbana como se fosse uma grande novidade. Mas não, ela faz parte da nossa ancestralidade também, né? Então acho que é importante pensar nisso. E sim, o turismo literário é extremamente importante. Eu acho que é uma das formas, por exemplo, de a gente criar novas imagens do Brasil, né? Uhum. Porque nós somos um país que produz bastante, a gente é um país muito criativo, né? Se a gente entende a literatura de uma forma ampla, não somente pela, não sei se pode se falar isso, eu não entendo, mas se a gente pensar na literatura como uma produção artística, no âmbito da produção artística, e nesse contexto inserir, por exemplo, a tradição oral, a gente vai ter imagens, né, altamente turísticas, altamente fortes para atrair pessoas, né, para atrair estrangeiros. E o importante é que a gente inclua, mais uma vez, a gente volta no processo de empoderamento do cidadão. Né? A gente tem que incluir essas pessoas, fazendo, não tirando delas. Né? Porque o turismo faz muito isso. Né? Você pega a imagem do indígena, a imagem do preto, a imagem negra e olha, que bonito a nossa cultura, né? Mas quando você vai, por exemplo, no Carnaval de Salvador, nos blocos mais caros, nos camarotes, você não tem os preços, você tem os brancos. Então os preços têm que estar aí. Para você ter uma ideia, né, os blocos afros, né, lá em Salvador, Uhum. continuam sendo os últimos a saírem nas filas, né? Que são os horários menos privilegiados, depois, geralmente à noite. O Carnaval de Salvador, tecnicamente, tem um horário para começar 2 horas, né? Mas a pessoa emenda, né? É, é, Sim. e geralmente 2 horas, meio-dia, por aí. E os blocos afros, eles continuam saindo por último. Então, por que não traz eles para o começo? Né? Na frente das grandes filas, que são fazem shows o ano inteiro e que tem uma visibilidade mundial, nacional. Por que não faz isso? Né? Então, acho que é preciso reverter construirmos novas perspectivas, né? Sociais e tudo isso perpassa por uma concepção de literatura, né? Porque assim as imagens de Salvador, elas são imagens do Jorge Amado, né? Elas estão na obra, né? Se você pega lá Capitã de Areia, Dona Floresça dos Maridos, né? Você vai ver a Salvador que ainda existe, na verdade, que ainda está aí, né? Aqueles Sim. meninos e aquelas mulheres belas e bonitas, com aqueles homens também safados, né? Como diz o Jorge, gosta de falar, eles estão aí a todo momento. Só que eles estão somente como personagens, mas eles não são personagens, são pessoas reais, do cotidiano, né? E que eles têm um modo de vida, né? E que não tem que ser adequado ao turista. Não, o turista tem que se adequar ao modo de vida, porque a gente é daqui, né? A terra é daqui. Somos o dono da terra, o dono do lugar. Quem chega que tem que aprender a lidar com. Claro que nós temos que receber, saber receber. Né? É um jogo, né? É um processo que envolve empatia de ambos os lados, né? De modo geral. Sim, E sim. a Não, literatura precisa estar disso como um processo ativo, como um processo educomunicativo, inclusive. sim, sim. Não, super interessante. Quando você falou sobre as imagens do Jorge Amado, eu lembrei aqui que a gente debatia um pouco em algumas aulas de literatura e também em alguns cineclubes sobre como a Sônia Braga foi eternizada pela obra literária do Jorge Amado adaptada, né, ao cinema, né, de modo geral, né, as novelas e tudo. E daí a gente discutiu uma coisa interessante porque realmente, né, esse imaginário ele está nesse jogo, né, que você mencionou, ele está em constante redefinição, porque
Aí depois também a própria Sônia Braga, ela vai fazer outros filmes que quebram um pouco também com uma espécie de estereótipo que foi construído, né? Por exemplo, o filme do Aquários. No filme Aquários, a personagem que ela faz já é, assim, uma personagem bem diferente daquela idealizada na Sônia Braga mais jovem, né? Assim, é uma senhora que ela inclusive tem ela está passando por um questionamento do corpo, né? Ela passou por uma cirurgia no seio, né? Enfim, isso tem implicações ali na convivência dela com outros homens, né? E aí eu lembro quando a gente assistiu esse filme Aquários, haviam pessoas, a maioria das pessoas eram adultas, né? E algumas eram pessoas que vivenciaram a época do boom, né? Do Jorge Amado para fora do Brasil, né? E aí a gente discutiu justamente sobre isso, né? Sobre como naquele filme a imagem da Sônia Braga ela estava talvez sendo ressignificada ali, né? Talvez isso aconteça assim nessa dinâmica de várias imagens, né, que estão se sobrepondo cotidianamente, né? Mas que, claro, não tão isentas de relações de poder, né? E eu estou falando disso porque eu achei interessante que você menciona a importância de políticas públicas, né, de ações de educomunicação, por exemplo, né? E daí eu queria encadear isso, Moab, com a, as suas experiências, né, de assessoria a cidades turísticas, né? Você tem bastante experiência com isso, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua experiência com essa comunicação pública, né? Dessas cidades que são evidentemente assim turísticas, né? Que assumem esse posto de colocar o turismo como parte importante da sua economia, né? Conta um pouco para a gente como que tem sido essa experiência de assessoria. Bem, são experiências passadas, né? Mas a primeira coisa da comunicação pública, que é um grande problema, na verdade, porque você tem a imagem do gestor, a imagem dos partidos que acompanham, não é? A imagem, desculpa, você tem a ideia do gestor e a ideia dos partidos que estão ali na coligação, e você tem primeiro a lei, né? Porque a comunicação pública é um serviço à sociedade, né? Então, se você pega lá, acho que é o artigo 33, o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz que todo cidadão tem acesso a qualquer informação pública, né? Desde que ela não seja privada, né? Desde que ela não seja tem uma exceção que eu não me recordo agora. Mas, de modo geral, nós temos acesso a toda a informação pública. Então, o grande direcionamento da assessoria de comunicação das cidades é entender que aquilo é um serviço que estamos prestando à população e que a população tem direito a entender tudo o que acontece na cidade, de saber, é um direito constitucional, não é uma bondade, não é, às vezes, e não é necessariamente construir a imagem do gestor. Mas, por outro lado, tem aí um gestor e um partidos políticos que vem de uma tradição brasileira, não é? Desde, eu não sei, não posso dizer que é só no Brasil, mas talvez não seja só no Brasil, de se apropriar da comunicação pública para fazer valer a sua imagem, né? Para construir uma imagem positiva do sujeito. Então, a gente começa aí com essa questão, tendo que fazer um equilíbrio, né? Da gestão e o interesse popular, né? E quando a gente fala da cidade turística, aí o que a gente vai entender? Tem que pensar o que é turismo para o residente. Tem que entender o turismo na lógica do residente, porque é o residente que está ali. É o residente que constrói a cidade, não é? É o residente que faz a comida, que faz a música, que faz a dança, que faz as cores, que está no cotidiano, criando, né, as linguagens populares, os localismos, né, o modo de vida. Então, primeiro, eu acho que primeiro a gente entende que é um direito. E segundo, a gente entende que o turismo ele não é para ser comunicado somente para o turista. Né? A imagem
imagem do turismo, o fomento ao turismo, ele tem que vir também para a população. Né? A população tem que se reconhecer enquanto produtor de uma coisa. E essa também é uma forma de empoderamento, porque você se reconhece enquanto cidadão. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Né? Então, nós vamos construir uma praça, inaugurar uma praça em qualquer cidade ali, em qualquer bairro da cidade. Olha, vamos fazer uma praça aqui X. O que essa praça tem a ver com o turismo? Né? Essa praça ajuda. Por que ela coloca a dinâmica turística? É mais uma área de lazer, porque ela é mais uma opção de encontros, porque ela é mais um ponto de referência, porque ela é mais um local para manifestarmos nossos modos de vida, né? Que era mais um local de reunião, por exemplo, pode ser um lugar para se jogar capoeira, aqui na Bahia, né? Pode ser um local para se fazer rodas de samba, ou rodas de batalha de funk, né? As batalhas do rap, aí lá em São Paulo. Então, você tem isso. Aquela praça é um local também da população local comercializar, pode ser da população comercializar artesanatos, né? Ou seus quitutes. Né? Então, olha quantos elementos de uma praça, né, construída em um bairro pode estar vinculado ao desenvolvimento turístico. E por que isso é desenvolvimento turístico? Porque isso gera dinâmica cultural. E turismo a gente não pode entender somente como atividade mercadológica, mas como atividade cultural. Turismo é a mais intercultural de todas as cidades, de todas as atividades, né? Porque ela exige uma troca de negociações simbólicas, né? E não só simbólico, mas também econômico e entre modos de vida, né? Então, você tem um fluxo constante de pessoas, de símbolos e de moedas na atividade turística. Então, a gente tem essas perspectivas aí. A escola, por que uma escola... A escola para o residente mas o que isso tem a ver com o turismo? Tem a ver com a educação. A escola é educação. E se a cidade é turística, você tem que gerar educação também para o turismo, né? Tem que criar, porque a gente tem que estabelecer os limites, não limites humanos, né? Os limites da socialidade. A gente tem que estabelecer regras de convívio, porque nós somos uma sociedade e vivemos nesse modo, né? E estabelecer não é impor, né? Que o educando consiga entender, se perceber naquela dinâmica turística. E se perceber na dinâmica turística não quer dizer que ele vai ser um agente do turismo. Ele pode simplesmente não ser. Ele pode optar por não ser. O que a gente precisa dar para ele é a opção. Né? Que aí é aquele negócio da educação libertária do Paulo Freire. Né? Você tem que dar a liberdade da pessoa entender. Olha, a forma de unidade de saúde, como as unidades de saúde estão relacionadas ao turismo. Caramba, então o turismo, você tem um ciclo de pessoas, uma mistura de pessoas o tempo inteiro. Né? Quantos micro-organismos, né, vão e voltam com o movimento turístico, não é? Então a gente tem que ter campanhas educativas para a saúde turística também, né? Não, e quando é saúde turística, não só do turista, mas principalmente do residente. Né? A gente tem que se preocupar sempre com o residente. Então, essa é a lógica de se pensar turismo pela comunicação pública. Então, as cidades turísticas, elas são cidades conectadas, né? São cidades cósmicas, cosmológicas. Eu costumo definir a cidade turística como um composto orgânico, no qual seus encantamentos, que é a sua visão cósmica, né, está associada de forma simbiótica a seu aspecto prático, que são as infraestruturas. Então, o sistema de mobilidade, o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de segurança, tudo tem que atender ao local e à população flutuante. Então, quando a gente pensa na comunicação turística, a gente pensa nesses serviços, porque os serviços turísticos não são só o do trade, né? Que é o hotel, o restaurante, o bar. Os serviços turísticos é tudo aquilo que a cidade oferece, porque a cidade é múltipla, né? E aí, pensando dessa forma, a gente faz a conexão com o empoderamento. Olha só, vamos falar de Salvador. Aqui em Salvador, a gente começou falando de Porto Seguro, eu estou indo para Salvador porque o meu doutorado foi sobre Salvador e eu tenho uma visão mais turística na cabeça. Mas Salvador tem um bairro chamado Liberdade, que é considerado um quilombo urbano, né? Que é onde está a sede do Bloco Leaie. Mas a mobilidade para lá é muito ruim ainda. Né? Nós temos dificuldade.
para turista lá na Liberdade é muito difícil, não é? Então, e essa população da Liberdade, ela tem vontade de participar do movimento turístico, né? Eles compreendem que eles são elementos de atração, né? Que eles são importantes no âmbito turístico, que eles produzem a cultura que atrai. Mas nem o turista chega lá e nem eles têm como falar vender as coisas, né? Vender seus produtos, comercializar os seus artefatos. E como é que a gestão resolve isso? A gestão vai resolver isso por meio de sistema de mobilidade. E a comunicação resolve isso entendendo o que as pessoas pensam, o que as pessoas almejam, fazendo a mediação entre a gestão, né, a população e a gestão, e transformando os produtos, né, transformando o produto dessa mediação em produtos comunicacionais. Então, a notícia, a matéria, né, sobre a inauguração de uma escola, ela tem que ter essa perspectiva sobre turismo. A matéria sobre uma unidade de saúde, ela tem que pensar também sobre essa perspectiva de turismo. A matéria sobre a construção de uma ciclovia, né, de novos modais de transporte, ela tem que estar vinculada nesse momento a essa dinâmica turística. Então, isso aí que a gente chama de comunicação turística, né? É o que eu venho defendendo no âmbito das pesquisas recentes, na verdade, né? Na pesquisa do pós-doutoramento, eu defendo chego a essa conclusão, né? Chego a essa lógica, né? Partindo lá do imaginário de Porto Seguro. Veja que é realmente um processo em contínua evolução, né? É um pensamento bem semiótico, na verdade. É um pensamento pisciano, porque ele vai... E o Peirce a minha metodologia é fundamentada no Peirce mesmo, né? Na semiótica do Peirce. É o que eu chamo de equação semiótica. Então, por meio dele, né, pelo pensamento dele, ele desenvolvia esse pensamento de comunicação turística, que é o pensamento da conexão, que é diferente do marketing. Então, até aqui eu falei de marketing para você. E nem vou falar, estou falando agora, mas eu não estudo marketing. Marketing é a construção de um produto para comercialização. Que envolve os 4 P's, né? A construção do produto, a delimitação da praça, a delimitação do preço e a publicação. E a publicidade, né? A publicidade do marketing um dos elementos da comunicação turística. A comunicação turística tem várias dimensões, que é a dimensão informativa, que é a dimensão educativa, essa dimensão, que é a dimensão interativa. A gente tem que estabelecer interação com a sociedade. A gente está em plena era da cibercultura, né? Em plena era de rede digital. Não tem como nenhuma gestão pública pensar turismo, pensar a administração da cidade sem se dialogar diretamente com a população. E compete a comunicação ao setor de comunicação esse processo de interação. Então, você tem essa função interativa, a função informativa, a função publicitária, né, que o marketing já vem trabalhando há muito tempo, e a função educativa. Né? A gente precisa educar o residente para o turismo, para entender que vai lidar com alteridade, né? E vão chegar pessoas diferentes e que são pessoas de diferentes lugares, com diferentes hábitos, e que é preciso estabelecer uma relação harmoniosa entre essas pessoas, né? E a relação harmoniosa não significa se submeter ao estrangeiro, mas acolher o estrangeiro, né? Com empatia, por exemplo. Estou falando aqui resumidamente. Mas também você tem que educar o estrangeiro para a cultura que ele vai entrar, né? Que ele não pode chegar e fazer o que quer, porque geralmente o turista tem um lema: eu sou daqui e não vim para ficar, então eu vou aprontar, né? E aí, voltando para Porto Seguro, a gente via, acho que nas décadas de 90, principalmente, os ataques, agressões a garçons, a garçonetes, né, aos indígenas, né, de pessoal do eixo sul-sudeste, principalmente jovens, né, do eixo sul-sudeste, que iam lá fazer bagunça, justamente com esse pensamento. Não sou daqui e não vim para ficar. Então você tem o consumo de drogas exacerbado, a prostituição infantil, que é o crime, por exemplo. Né? Então você tem uma série de questões que são nocivas ao desenvolvimento social, são nocivas ao ser humano, que precisam ser educados. Né? Aqui, existem leis que protegem. Quais são as leis que defendem as práticas sociais e que determinam o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? Acho que quando a gente fala em comunicação turística, a gente pensa nisso, na informação, primeiramente, na educação, na interatividade e na publicidade.
Sim, sim. Não, é super importante, né, essa mini aula sobre comunicação turística. Muito obrigado, foi bem sintética essa parte. Eu pensei em várias coisas quando você falou. Eu acho que realmente é um enfoque muito sistêmico, né? Muito Uhum. sistêmico, né? Tá tudo conectado, né? E, né, eu lembro que quando a gente lia o seu livro na disciplina de educação em mídia, e aí quando nós chegamos nesse debate, né, sobre a educomunicação, como uma forma, né, de beneficiar a todos os cidadãos, né? Aí eu lembro que uma aluna, ela mencionou, por exemplo, como a cidade dela poderia ser beneficiada com o turismo se, a partir do turismo, a, se houvesse, por exemplo, uma vontade política de criar, por exemplo, Wi-Fi aberto na praça pública da cidade, né? Que parece uma coisa simples, mas que muitas cidades não têm ainda. A cidade dela não tem, por exemplo, né? É. E tem muito a ver com o que você falou, né? Não tem como pensar essa política pública sem pensar na cybercultura, né? Proposta pelo Pierre Levy, né? E que vocês têm debatido tanto, né? Você parou? Parei. Oi? Ah, tá. Não, exatamente. Não tem como a gente pensar em turismo e comunicação sem pensar em contemporaneidade. Né? Sempre, porque, na verdade, turismo se desenvolve a partir da tecnologia, do desenvolvimento desse desenvolvimento tecnológico que a gente entende hoje, né? A partir da Revolução Industrial, porque as cidades o que acontece por volta de 1800, né? Da formação das cidades, né? Final do século XVIII, início do século XIX, né? O que, é que vai acontecer no mundo, principalmente ali na Europa? A organização das cidades, né? A urbanização em massa, né? Se você pega lá o Charles Baudelaire, o lírico do capitalismo, do Walter Sim. Benjamin, é exatamente isso que ele descreve, né? O poeta passando na cidade e construindo todo, construindo, né? E a partir desse fluxo, desse movimento, que a gente começa a ter um movimento turístico, né? Porque as cidades começam a ser preparadas, começam a ser belas, na verdade, de certo modo, né? E começa a Sim. surgir aí os serviços turísticos. Então, turismo ainda é uma visão europeia, Uhum. não é? Que surge lá na Inglaterra mesmo, né? Então, faz parte da. E aqui no Brasil, os estudos em turismo são muito recentes também, né? Se não me falha a memória, os primeiros cursos datam da década de 70, né? Uhum. Então, a gente tem uma tradição muito curta, muito pequena, né? E eles Uhum. surgem, na verdade, como uma forma de preparar pessoas para receber estrangeiro, de uma forma bastante instrumental, né? Bastante funcionalista. Acho que recentemente neste século, que a gente começa a pensar em formas, associar outras perspectivas à antropologia, a essa visão da comunicação, que não é de marketing, né? A partir Boa, boa. Deixa eu ver, deu uma travadinha, mas acho que ele volta. práticas tecnológicas. Voltou? Mas, e justamente por isso, né, a gente não pode pensar em turismo sem pensar na cultura contemporânea. A cultura contemporânea é o que a gente chama de cibercultura, né? Alguns falam mais cultura digital, né? Parece que cibercultura não querem mais falar, ou cibercultura, cultura digital. Todas as nossas atividades diárias, cotidianas, por exemplo, falar por meio de um equipamento digital. Né? Então a gente não consegue, não pode pensar no desenvolvimento turístico sem pensar na cultura da convergência, sem pensar na cultura da conexão, né? Sem pensar nessas formas, né? De pensamento contemporâneo. Mas o Henry James, né? O teórico da convergência, né? Que traz discussão, ele fala assim, olha, a convergência é tecnológica, né?
na mente das pessoas, na cabeça das pessoas. Se você prestar... E aí eu vou te voltar para um texto, para o texto Ancestralidade, Futuro Ancestral, ele fala assim, olha, nós... ele usa um termo que não é convergência, mas ele vai falar assim, olha, não é exatamente convergência, a convergência é uma questão política, ela está aí, está instituída. Existe uma outra visão que é muito mais ampla que isso e que já existe há muito tempo, né? Que acaba sendo, na verdade, a cosmovisão indígena, né? Então, essa ideia de convergência, né, é uma que a gente pensa agora, é uma ideia que já existe há muito tempo, é uma ideia ancestral, né? E que fundamenta o pensamento dos povos originários brasileiros, inclusive, né? Esse fluxo de ir e voltar, eu acho que a gente precisa, na verdade, se entender enquanto nação, que a gente ainda não se entendeu. Né? Muito bom, muito bom. Sim, sim. São vários processos que fazem a gente refletir muito sobre a nossa própria identidade, né? Isso é muito forte com as experiências de turismo comunitário justamente em comunidades indígenas, né, que você mencionou. Eu mencionei brevemente isso na pesquisa que eu fiz de doutorado, e é muito interessante isso, né? Como para desenvolver o turismo comunitário, a, a comunidade indígena, no caso os Baniwa, né? Eles passaram a querer se entender mais também, para poder passar o que eles escolhiam ali dos saberes, né, para os turistas, né? E em meio a esse, mais jovens também passaram a se engajar em temas culturais também, em temas de cultura tradicional, né? E acho que isso dialoga um pouco com o futuro ancestral que você mencionou também do Krenak. O Ailton Krenak ele tem um livro também chamado Encontros. Talvez essa ideia dos encontros seja parecida com essa convergência que você comentou também, né? Eu acho que nós já estamos se encaminhando para o final. Eu queria fazer um último comentário também, Moab. Agora que você mencionou que os estudos de turismo são muito recentes, né, no Brasil, e que existe toda uma matriz europeia, né, nesses estudos, eu lembrei também que se discute muito sobre qual foi a ideia, né, por detrás do Cristo Redentor também, né, no Rio de Janeiro, né? É bem interessante pensar isso, né? Porque, assim, pensando nas correntes é, é, artísticas, né, da época, né? Elas dialogavam muito com o que você mencionou do Baudelaire, né? Elas dialogavam muito com essa ideia de que uma grande cidade precisava se embelezar, né, de alguma forma, né? E aí as técnicas de escultura, né, principalmente, elas foram muito importantes naquela época, né? E aí o, o Império, né, brasileiro e depois a República, né, sempre teve essa noção de querer passar uma boa impressão para os países do norte, né, da Europa, enfim, né, e talvez o Cristo Redentor plasmou um pouco essa coisa, assim, de criar uma imagem voltada pro norte, né, voltada para a Europa, assim, né, a criar uma imagem muito direcionada para a Europa, né? Tipo assim, aqui também podemos ter algo grandioso, né? Um Gigante. Cristo gigante. Né? Eu não conheço, não tenho um domínio da história de construção do Cristo Redentor. Né? Mas o Rio de Janeiro não precisa de nada grandioso, né? O Rio é lindo, né? Sim, Porque é claro que o Cristo Redentor é fantástico, é incrível. Mas o fato é que no o Rio de Janeiro, né, ele se urbaniza, começa a ser urbanizado, ou seja, essa estrutura que ele tem no início do século passado, né, anos 20, 30, mais ou menos. Que os anos 20 é a Belle Époque, né? Dominou o mundo todo. sim, Anos 20, né? sim. Mas nesse período o Rio era a capital do Brasil, né? Então, e a gente estava em pleno processo de industrialização. Então todo
as discussões internacionais que aconteciam naquela época, elas aconteciam no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então é óbvio que era preciso causar uma boa impressão, era preciso receber bem os empresários estrangeiros para que pudéssemos firmar bons negócios, né? Claro. Eu acho que tem essa relação aí de criar esse impacto, de criar, não consigo afirmar, mas eu penso sempre dessa forma, né? Assim, o Rio é uma cidade que se constrói. O Rio já é lindo por natureza, né? Mas o aspecto urbano dele, essa urbanidade, vai se desenvolver no século passado, justamente junto com São Paulo, junto com Minas Gerais, né? Que eram estados que eram bastante prósperos naquele período, né? Porque a gente sai da política café com leite, que é São Paulo e Minas Gerais, eram estados prósperos e começa o processo de em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, ali recebendo todos os negócios, né? Só depois da década de 60, né? Que se constrói Brasília. Mas aí o Rio já era o Rio. E aí, graças a Deus, o Rio já era o Rio. Sim, sim, com certeza. Tá bem interessante. Bom, a gente poderia ficar horas, né? Esse tema é muito, muito interessante, né? E me interessa muito também. Vamos tentar marcar mais conversa. Vamos seguir pensando Ah, em vamos. ações conjuntas, né? Muito Uhum. interessante. Muito obrigado, Moab, pela sua disponibilidade, né? Pela sua atenção com a gente. E eu queria também deixar a palavra aberta para você fazer suas considerações finais também. Não, é isso. Eu agradeço bastante o convite. Eu acho importante esse tipo de diálogo, né? Enriquece a gente, que às vezes a gente fica escrevendo ali com a cabeça, né? A gente com o texto, e aí quando a gente encontra alguém para questionar, para debater, para trocar ideias, isso é muito importante. Eu acho que a tecnologia é para isso mesmo, né? Para aproximar ideias, né? Não fake news, ideias, né? Construções pensantes, né? Acho que essa iniciativa de vocês do Instituto é muito louvável, porque vocês estão dissipando pesquisas, né? Valorizando os pequenos pesquisadores ainda, como eu, que nos espaços, né, nacionais. Na verdade, o nosso país não tem uma tradição de valorizar a pesquisa mesmo. Né? Então, assim, então, quando a gente tem essas oportunidades, que se multipliquem, que outras pessoas, né, participem desse debate que você está propondo. Isso é muito rico para todos nós. Né? Compartilhar é a palavra do momento. Né? Então, eu agradeço e estou à disposição, né, de vocês, do Instituto, para desenvolver trabalhos, cursos, pesquisas, o que for. Não, muito, muito obrigado igualmente, Moab. A gente que agradece. E vamos seguir em contato também. Só queria lembrar que essa conversa vai ficar gravada. E aí, para quem não pôde ouvir conosco aqui ao vivo, a gente envia o link também. Fica gravado aqui na seção de vídeos, mas eu também vou enviar o link para você ter fácil, tá bom? Ah, tá, Muito tá obrigado. joia. Muito obrigado. Grande abraço, então. A gente vai Um se abraço. falando. A gente vai sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.